Bem, pessoal, após vocês verem, o meme anterior, e o vídeo, da queda da chaminé, nós podemos nos perguntar como é que se dá, a estática, a física, que descreve a queda de chaminés e ao varrer, com vassouras. Qual é a física, qual é a estática por trás desses fenômenos, Então nós vamos fazer exatamente a descrição usando o conceito de estática aqui nessa aula de hoje, tá certo? Então digamos que você tem aqui, no primeiro caso, uma vassoura, um cabo aqui, o chão. Vou considerar o caso sem atrito, ou seja, a força de atrito eu vou igualar a zero. E eu vou considerar eixo X aqui, ao longo axial do cabo, eixo Y aqui, O ponto de apoio aqui, o chamado ponto pivô, é onde você coloca as mãos, Aqui nesse ponto, claro, vai ter a normal sendo aplicada aqui, que é um ponto de apoio. Tem uma normal também aqui, porque a vassoura vai encostar no chão, Mas eu não vou considerar o atrito, eu vou desprezá-lo, tá? E aí tem alguns pontos interessantes, Essa vassoura está sujeita a um campo gravitacional G. Ela tem o cabo dela é homogêneo, de massa M, feito do mesmo material, madeira. E tem comprimento L total o cabo, tá? E aí você faz a seguinte pergunta, qual é os pontos, relevantes ao estudar a física, ao varrer com vassouras, Então tem dois pontos muito importantes, ao longo, quando você vai fazer uma descrição física, ao varrer a sua casa, a sua sala, os pontos de equilíbrio, Então é o ponto onde o torque é nulo, onde você coloca as mãos, E o outro ponto é onde, a partir dali, provavelmente a vassoura irá se romper, Então é costumeiro, quando você está com rodo, uma vassoura, em geral tem um ponto que ocorre a quebra, do cabo. Então esses dois pontos nós vamos analisar a física por trás e entender um pouco, utilizando os conceitos da estática, tá? Então vamos lá, então eu vou considerar aqui o ponto centro de gravidade, é onde a força-peso atua, é o ponto médio exatamente ao longo do comprimento da vassoura. Então se a vassoura tem comprimento L, esse ponto aqui é a metade, L sobre 2. Eu vou considerar aqui o ponto E, aqui o ponto C é o ponto pivô, o ponto de apoio, o centro aqui, onde você coloca uma das mãos, Aí aqui você tem o ponto CE e o P, CP aqui. E aí vamos para a primeira análise. Vamos analisar qual é o ponto ao longo da vassoura onde o torque é nulo, o torque resultante. Então você vai usar as leis de Newton para isso, Essa é a análise 1 que eu estou chamando. E o torque resultante é a soma de todos os torques das forças que atuam, Então o torque nas extremidades aqui, já que não tem força de atrito, não vou considerar aqui da normal, é zero. Aqui o torque sobre a sua mão, onde você pega na ponta, na extremidade oposta, onde a vassoura que você vai aplicar no chão, o torque aqui é zero, porque não tem braço, o braço é nulo. E a força de atrito, eu estou desconsiderando, é igual a zero. E aí o torque, para o torque ser nulo, vou anular aqui, vou encontrar qual é a posição onde esse torque é zero. O torque sendo zero, a gente sabe que quando o torque é nulo, o momento angular é conservado. E aí fica o torque da força peso e o torque da força F. Eu vou considerar a força F a força aonde eu vou colocar, uma das mãos, e eu vou tentar encontrar a posição onde eu vou aplicar essa força com a outra mão e vai anular esse torque, tá? E aí você sabe que o torque da força peso é o braço, que é o comprimento L sobre 2, produto vetorial com a força peso. Lembrando que não é a força-peso completa, é uma componente. Aqui essa componente ao longo do eixo Y, que é perpendicular ao cabo da vassoura, a componente axial ou ao longo do comprimento não contribui, porque o torque não contribui para o torque, essa componente do peso, somente a componente perpendicular, ou seja, PY. Então mg cosseno θ está aqui. E a outra vai ser a força F atuando aqui na posição XCP, tá? Quando você fizer isso, você vai encontrar, depois de, claro, fatorar a evidência, você vai encontrar que esse F, a força F, ele vai ser mg cosseno θ sobre 2, 1 sobre XCP sobre L maiúsculo, L, lembra que L é o comprimento do teu cabo. E aí, se você fizer uma análise, e calcular aplicando, a conservação do momento angular aqui para o centro
de gravidade, né, onde a força-peso atua, você vai concluir que a aceleração tangencial aceleração angular, 3,5 de G cosseno θ sobre L. Lembrando que se essa cabo tem, se ela é feita do mesmo material homogêneo, o momento de inércia é 1/3 de ml², né, de uma barra homogênea e fina. E a aceleração dessa força F aqui, ó, é a aceleração tangencial, ela é a aceleração angular vezes o comprimento ao longo de todo o comprimento da tua vassoura, que é L. E aí você lembra, né, que essa força F é massa vezes aceleração tangencial, né? Então você vai ter aqui massa vezes aceleração, substitui o alfa aqui, o L, e aí você vai obter o que, né? Você vai obter que essa força F é exatamente, né? Nós obtivemos ela aqui, ó, embaixo, né? Você vai pegar esse resultado, substituir aqui. Lembra que a força é massa vezes aceleração. A aceleração é dada por essa expressão aqui, substitui o alfa, vai obter esse termo, corta m, g cosseno, né? Corta 2 com 2, e aí vai sobrar o quê? Vai sobrar que a razão xCp sobre L é 1/3. Ou seja, há uma distância, a minha origem do meu sistema é aqui o ponto pivô. Há uma distância, se o comprimento da vassoura é L, há uma distância de 1/3 desse comprimento, ou seja, L sobre 3, né? Você vai ter que o torque, a força que você vai aplicar com a outra mão, né? Uma mão você segura uma extremidade da vassoura e a outra mão você coloca exatamente a 1/3 da distância total do cabo da vassoura. Essa força F aqui em preto, maiúscula, é ela que vai ser a outra força da outra mão que vai anular o torque resultante, né? Então, um resultado bem interessante, né? É exatamente nesse ponto onde o momento angular é conservado. E aí, é exatamente esse ponto, quando você vai varrer a tua casa, etc., puxar água com rodo, você coloca exatamente a sua mão sobre esse ponto. Então, perceba como é que você faz isso instintivamente, né? Mas você não está violando física nenhuma, você está usando o princípio fundamental, né, da conservação das rotações, né, que é a conservação do momento angular. Quando o torque é nulo, resultante, então o momento angular é conservado, né? Então isso é um resultado bem legal, bem interessante. Agora vamos analisar o outro ponto, né? O outro ponto é aonde, né, as forças tangenciais, veja, quando você começa a varrer, né, quando você aplica essa força F, uma hora ela sobe, uma hora ela desce, porque você fica, esse é o ponto de apoio, você fica oscilando aqui essa força, uma hora para cima, uma hora para baixo, na hora de varrer. E aí essa força acaba gerando, digamos assim, forças tangenciais, né? Lembra que a força tangencial depende da distância do ponto de apoio, né? Já que é αr, né? Massa vezes a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio, né? A distância. Então, eu vou dizer que atua uma força tangencial a uma certa distância do ponto de fixo, ou ponto de apoio, né? O pivô, que eu vou chamar de F minúsculo. Aí a pergunta interessante é, aonde essa força F ela é igual ou maior que o peso, que é a outra força que está atuando nesse sistema aqui? E aí se você faz essa pergunta, né? Então essa força tangencial, aonde ela é maior ou igual ao peso? E aí se você faz a análise, né, substitui aqui o alfa, quem é a nova posição, né? Lembra que a aceleração tangencial é massa vezes aceleração tangencial, então é alfa vezes esse L'. Esse L' eu vou chamar exatamente a posição XCE. E aí quando você faz isso, né, e substitui o valor de alfa aqui do resultado anterior, que nós já temos, né, substitui aqui e corta, né, faz as simplificações, você encontra que a posição do centro desse ponto CE, né, é exatamente a 2/3 de L. Então, o que acontece? É a partir desse ponto, né, quando a posição esse ponto onde essa força F tangencial vai atuar, aonde esse ponto a força F tangencial é igual ao peso, né, que são as únicas forças que vão atuar no sistema. Lembra que essa força F ela é oriunda a partir do movimento de vai e vem, de zigue-zague da tua mão nesse ponto aqui para anular o torque resultante. E aí se você faz isso, você vai encontrar que essa posição é a 2/3 de L.
né? Ou seja, aqui é 1/3, 2/3 vai estar aqui, ó, depois do centro de gravidade. O centro de gravidade está na metade da distância, L/2. Então, em geral, a partir desse ponto, você vai ter que a força tangencial ela vai superar o peso. E aí, aonde ela vai ser máxima? Exatamente aqui no tronco, né, do cabo, já unindo com a parte que varre, né, que você usa para varrer o chão. Então, em geral, quando você quebra um rodo, quebra uma vassoura, em geral é mais próximo aqui do tronco oposto aqui ao pivô, né? Esse ponto aqui onde vai unir aqui com a parte que vai limpar o chão, tá certo? E aí a explicação é que as forças tangenciais, elas são muito superiores ao peso, né? Que é a força que puxa a vassoura para baixo, tá? Então, essa força F, lembra que ela é o movimento periódico, esse F' é graças ao movimento periódico, né? Esse F aqui onde eu aplico a força do ponto de apoio. E aí, com isso, agora a gente pode fazer uma extensão desse resultado, uma outra aplicação, né? Que também está no vídeo que vocês acabaram de ver, que é exatamente entender por que uma chaminé, né? Quando você derruba uma chaminé, lembra que a chaminé se assemelha a um cabo de vassoura, né? Homogênea, né? Feita praticamente do mesmo material, mesmo diâmetro, né? E bem comprida, né? Então as dimensões aqui transversais, né? A largura dela é desprezível em relação ao seu comprimento. Então é uma situação exatamente parecida com a da vassoura, só invertendo agora os pontos CP e os pontos CE, né? O ponto aqui, o centro de gravidade continua o mesmo, e aí o ponto de apoio, em vez de ser na sua mão aqui, vai ser na base, onde ela está colada no solo. Então tá aqui a figura, né? Exatamente como foi descrita, só que de forma contrária para a vassoura, lembrando que essa chaminé tem massa M maiúsculo e comprimento Lzão, e aí se você faz a análise de F grande, o peso, o ângulo, tudo vai acontecer tudo da mesma maneira. O ponto pivô que era aqui na vassoura vai ser o ponto aqui na base, no chão. E aí você vai chegar nos mesmos resultados, tá? Então, quando o torque resultante for zero, qual é a posição onde isso ocorre? Né? Uma posição de equilíbrio, onde o momento angular é conservado. Você vai encontrar a posição XP, que é 1/3 desse comprimento, que é L. E aí, quando é que a força tangencial é maior ou igual ao peso, né? Que são as únicas forças que atuam. E aí você vai concluir que essa posição está a 2/3, né, da base. Está aqui, ó. Então, essa força, né, lembra que a vassoura, o que gerava essa força tangencial era o movimento de vai e vem do teu braço, do outro braço, né? Um braço você apoia uma extremidade do cabo da vassoura, esse ponto aqui, ó, e aqui você coloca a outra mão. Já aqui no caso da chaminé, você vai ter que a argamassa, né, o cimento no tijolo que vai gerar essa força tangencial, né? Porque aqui na base atua uma força tangencial e conforme você vai se distanciando do pivô, essas forças tangenciais vão aumentando, então as forças que unem os tijolos, né, que é exatamente o cimento, a argamassa, eles vão aumentando. E vai chegar um momento em que ela vai superar o peso, que é o movimento natural de queda dos objetos para baixo. E aí nesse ponto ela vai se romper. Então, nos vídeos que você acabou de assistir, você percebeu que a chaminé ela se rompe exatamente a 1/3 do seu comprimento e 2/3. Nesse ponto é porque o toque resultante é zero e nesse aqui é porque a força tangencial é igual ao peso, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!